Bem, continuando com a nossa aula, já que estamos falando sobre o sistema nervoso, é importante que a gente fale sobre alguns sentidos. Dois deles, os mais importantes, são a visão e a audição. Então, vendo e ouvindo, né, o que nós vamos falar sobre essa aula, nós vamos começar aqui justamente falando sobre a visão. O olho, que é tecnicamente chamado de bulbo do olho, né, fica dentro das órbitas do olho, que são dois buracos que nós temos no crânio, e eles apresentam esses músculos aqui, esses nomes todos, você não precisa se preocupar com eles. Entenda a função. Então nós temos músculos que movimentam o olho para cima e para baixo, para as laterais, né, para a direita e para a esquerda, e fazem movimentos oblíquos. É como se ele rodasse na própria órbita. É claro que esse movimento ele é muito discreto, muito pequenininho, a gente nem percebe quase ele, tá bom? Bom, o olho é revestido por uma estrutura, uma camada branca de células, é um tecido conjuntivo bastante resistente chamada esclera, tá? A esclera é essa camada branca que envolve o olho e que protege as estruturas internas do olho, tá? Pela esclera não passa luz, então há uma parte aqui na frente que é a córnea, que é uma parte transparente da esclera, por onde a luz vai passar. Então vamos ver um olho em corte. Então aqui a imagem entra aqui pela direita e vai até a retina lá no fundo do olho. Então, para ela entrar, ela passa pela córnea, que é, como nós falamos agora, aquela parte transparente, tá? Logo abaixo da córnea vai ser encontrada uma outra camada onde existe a íris. A íris ela é um anel que contém pigmentos. Então, os nossos olhos têm cor devido aos pigmentos da íris. A íris, no meio dela, tem um buraco. Esse buraco é chamado de pupila. A grosso modo, a gente poderia comparar a íris a uma rosquinha, né? Então, ela teria a estrutura, o anel, né? Com aquele buraquinho no meio, tá? A diferença é que a rosquinha não pode aumentar e diminuir o buraquinho no meio dela, enquanto a íris pode aumentar ou diminuir a pupila. Lembre-se que o aumento ou diminuição da pupila, abertura ou fechamento, se deve ao sistema nervoso autônomo, né, o simpático e o parasimpático. Bom, uma vez que a imagem tenha atravessado a pupila, ela vai passar por uma lente, que antigamente era chamada de cristalino. Essa lente ela tem a função de dar foco à imagem e fazer a imagem cair justamente sobre a retina, que é o local que vai emitir as informações nervosas através do nervo óptico que vão para o cérebro para que ele interprete a imagem, tá? A lente ela pode esticar ou ficar mais larguinha, dependendo dos movimentos desses fiozinhos azuis aqui, que são os músculos ciliares. Então eles podem alongar ou diminuir o comprimento da lente, fazendo com que ela fazendo o foco, né, da imagem cair exatamente sobre a retina, tá bom? Bom, como é a retina? A retina ela apresenta aqui dois tipos de células importantes, os bastonetes e os cones. Os cones são responsáveis pela visão de cores e eles só funcionam bem com uma quantidade de luz bastante boa, né, com boa quantidade de luz. Se tiver mais ou menos escuro, na penumbra, quem irá permitir a nossa visão são os bastonetes, que conseguem captar um pouquinho de luz só e nos dar a visão. Você pode perceber que quando você está num ambiente meio escurecido, você não vê as cores dos objetos, embora você possa vê-los pelo caminho e não bater em nada, né? Então os bastonetes permitem a visão na penumbra, os cones permitem a visão das cores, tá bom? Bom, agora nós vamos passar para a audição. Na audição, né, o nosso órgão para audição é a nossa orelha. Lembre-se que o ouvido não é um nome mais utilizado. Então é o seguinte, nossa orelha é dividida em orelha externa, que é essa parte em rosa, da qual faz parte a orelha propriamente dita, que é chamada de pavilhão auditivo, e o canal auditivo, que tem cera na sua parede, que é grudenta e impede que partículas que estejam em suspensão no ar cheguem lá no ouvido médio, né? E causem infecção. Então as partículas ficam grudadas nessa cera e essa cera vai sendo removida constantemente por células ciliadas que tem no canal auditivo. Então essa aqui é a orelha externa. O tímpano ou membrana timpânica, ela é
a divisão entre a orelha externa e a orelha média, que é essa região aqui. E essa última parte é a orelha interna, né, onde a gente vai conseguir ouvir o som. Tá? Então vamos lá. Quando o som entra pelo canal auditivo, ele vai fazer vibrar a membrana timpânica. Ampliando um pouquinho, a membrana timpânica vibrando vai fazer com que os três ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo vibrem também. Quando o estribo vibra, ele faz o líquido que tem aqui dentro da cóclea vibrar também. E nós vamos entender então como ocorre a formação do som, né? Como é que o impulso elétrico sai do nosso ouvido e vai em direção ao nosso cérebro. Bem, então aqui você tem uma visão da cóclea. Esse canal rosa que está aqui no meio é o ducto da cóclea ou ducto coclear. Tá? Nós iremos ver esse duto agora em corte. Então vamos observá-lo aqui. Ó. Aqui estão os dutos cocleares e tudo aqui é cheio de líquido. Quando vem um som, essa membrana de cima e essa de baixo, elas vão vibrar, né, esse líquido. Então lembra, o som vem lá do estribo, do último ossinho, faz vibrar esse líquido que vibra essas membranas. Aqui nós temos uma estrutura chamada órgão de Corti ou órgão espiral, onde estão as células que vão gerar o impulso. Né? Você observou aqui que elas estão mandando os impulsos elétricos para o nervo coclear, que é o nervo que vai levar o som, o estímulo nervoso para o cérebro, que ele vai interpretar como som. Tá? Vamos observar essa estrutura, que é o órgão de Corti, mais de perto. Essas estruturas aqui que estão aparecendo em verde são células ciliadas, elas são chamadas de células fonoceptoras. Né? Essa membrana verde, na medida que vibram aquelas estruturas, essas células vibram e encostam nessa membrana aqui de cima. Ó. Elas têm cílios. E cada vez que os cílios contraem, ocorre a formação de um estímulo elétrico que vai em direção ao cérebro. Tá? E fazendo com que o cérebro interprete esse estímulo como um som. Pessoas que ouvem sons muito altos ou estão submetidas a barulhos constantemente acabam desgastando esses cílios e vão perdendo a capacidade de gerar o impulso elétrico para o cérebro, ou seja, vão ficando surdas. Então, ouvir música muito alta com fone de ouvido, tal, constantemente, ou estar submetido a barulhos constantes pode levar à surdez. Para terminarmos, nós vamos falar da orelha interna e do equilíbrio. Os canais semicirculares, que são esses aqui, né, que partem da cóclea, o utrículo e o sáculo, são estruturas que têm dentro deles várias células ciliadas. Tudo isso aqui é cheio de líquido e tem algumas estruturas chamadas otólitos, que são pequenas pedrinhas, vamos dizer assim, de carbonato de cálcio. Essas pedrinhas e esse líquido, eles se movimentam dentro dessas estruturas, dentro dessas câmaras e desses tubos, fazendo com que os cílios mudem de posição. E essas mudanças de posição vão emitir um sinal para o cérebro mostrando qual é a nossa postura em relação ao ambiente. Nós estamos deitados, em pé, olhando para cima, para baixo, de lado e assim por diante. Bom, agora eu quero que você faça exercício para ver o que você conseguiu aprender.